Boa noite a todos os estudantes do Colégio Estadual São José. Hoje, dia 16 de junho de 2021, nós teremos mais uma aula de arte. Aula de arte para quê? Para melhorar a nossa vida, para fazer com que nós possamos entender o mundo que nos rodeia. Vamos lá, qual é o nosso tema de hoje? Antes da gente começar a entrar na nossa temática, eu gostaria de agradecer imensamente a Esther, ao Cleiton, a Gislene, que está aí conosco, né? E a outra aluna, que é a Kátia, que também está aí conosco nesse momento. É um imenso prazer para nós, professores, né? Meio a tanto sofrimento, meio a tantos questionamentos, a tantas dúvidas, estar neste momento aqui, discutindo mais um pouquinho os conteúdos de arte. Nós vamos falar hoje de algo muito prazeroso, que é sobre o surrealismo. O que vocês podem entender? O que vocês já entendem, Esther, pelo surrealismo? O que você entende que a gente vai conversar hoje? O que você pode nos falar dessa palavra, surrealismo? O que te lembra essa palavra? Esther, Cleiton? Vamos lá, meninos? Estou aguardando vocês. Muito bem. O que te lembra, Esther, essa palavra surrealismo? O nome já diz muita coisa, né, gente? Surrealismo vem de surreal, daquilo que está para além do real, surreal, no mundo da imaginação. E por que é importante a gente estudar esse movimento artístico chamado surrealismo? Porque a nossa vida, o nosso mundo, também faz parte das coisas surreais. Por quê? Porque as coisas surreais estão ligadas diretamente ao nosso pensamento, à nossa capacidade de imaginação. Só que no mundo da arte, como que se deu esse surrealismo? Né? A gente pode citar aí inúmeros artistas que fizeram parte desse movimento artístico chamado surreal. Mas o mais importante deles foi que a maioria das pessoas conhece, que foi... Sim, Esther, você quer falar alguma coisa? Você escreveu aí? Não, né? Então, assim, foram muitos os artistas importantes do surrealismo, mas nós podemos citar como um dos mais importantes, Salvador Dalí, que teve a maioria das suas obras dentro do surrealismo. Entre outros, né? Breton, Einstein, Crevel, Man Ray, Tanguay, Eluard e Tizara. E aí nós temos aí para vocês hoje uma imagem do surreal. Só que o surreal, ele não é totalmente fora da realidade. Você imagina o real para além do que ele pode acontecer. E qual foi o contexto histórico desse movimento artístico? Tudo que surge, gente, se vocês forem observar, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, da Covid-19, existirá, né, muitos outros movimentos artísticos, movimentos religiosos, e sempre faz parte do quê? De um contexto histórico. E a partir desse contexto histórico que nós estamos vivendo hoje, que é a grande pandemia do coronavírus, surgirá movimentos artísticos, surgirá novas formas de fazer arquitetura, forma de se ensinar, né? Inclusive nós estamos vivendo isso hoje, uma nova forma de se ensinar e de se aprender através das tecnologias, e a gente vê o quê? Que cada movimento, que tudo que acontece na vida tem algo que motivou algum surgimento de algumas atividades. No surrealismo não foi diferente. O surrealismo, ele existiu, né, a partir do quê? Do grande contexto histórico. E o que estava acontecendo na época que motivou o surgimento do surrealismo? O fim da Primeira Guerra Mundial. Lá na Europa, com a grande estabilidade política, social e ideológica. Teve-se a Grande Guerra Mundial,
certo? A Primeira Guerra Mundial, e depois dela teve o quê, gente? Um período total de instabilidade política, social, econômica e ideológica. As pessoas começaram a fazer o quê? A se desestabilizar em tudo aquilo que eles acreditavam. Também a política ficou o quê? Totalmente desacreditada. E aí, no meio ao caos, no meio a muito sofrimento, depois da guerra, surgiram vários movimentos. E entre esses movimentos que surgiram, também surgiu um movimento artístico chamado surrealista. Os valores tradicionais passaram a ser mais intensamente questionados, o que no meio artístico levou à busca de novas formas de analisar e representar a realidade. Tudo o que se tinha de arte, até o surgimento do surrealismo, passou a ser questionado. Tá, nós temos aí o movimento realista, mas isso realmente é realista? E o pensamento do homem? Então, tudo isso começou a ser o quê? A ser questionado. Manifestações artísticas surgem como novas alternativas dentro de um mundo angustiado com a guerra, que foi muitas batalhas e mortes. Então, a meio a muito sofrimento, há muitas mortes, né? Há muita falta de crença, perdas de ideologias, surgiram vários movimentos. E aí, se vocês observarem nessa imagem que eu estou apresentando aí para vocês, vê-se o quê? Um homem, né? A meio a tudo que ficou destruído, e a partir dali ele pensou o quê? Que ele poderia criar a partir dos seus pensamentos, e não a partir de algo que já estava dado. Num ambiente totalmente fragilizado, aparece o surrealismo, desestabilizador e desestruturado de toda a ideia de cultura existente até então. Propõe a junção de imagens bizarras com o intuito de escandalizar e chocar a sociedade. A desinformação intencional da realidade. Então, o surrealismo ele surgiu contra tudo que já existia na forma de arte, para realmente desestruturar o pensamento que as pessoas tinham em relação à arte tradicional, em relação à arte ideal, a arte o quê? A arte tradicional. Então, ele vem realmente com essa intencionalidade de partir e de escandalizar e chocar as pessoas da sociedade em forma de arte. Quando a gente se pergunta qual o principal objetivo do surrealismo, foi chocar, no primeiro momento, foi chocar a sociedade e fazer a sociedade se questionar, se perguntar se só existia uma forma de arte que era a clássica e a tradicional. Então, o surrealismo ele veio justamente para quebrar com tudo isso e quebrar com tudo que se tinha de modelo certinho de arte. Mas, afinal, o que é esse tal surrealismo? Tá, ele vem do surreal, né? Ele surge num momento de muita tristeza, ele surge num momento onde as pessoas estavam desacreditadas, onde as pessoas estavam procurando novos sentidos para a vida. Mas aí, Apolinário falou o quê? O termo surrealismo foi tomado da obra de Apolinário e significava uma arte que ultrapassava as aparências, desobrigada da fidelidade para com o real, ou simplesmente um termo que representasse o além do real. Então, o surrealismo, ele queria realmente representar o quê? O que estava para além do real, o que estava para além do que as pessoas pudessem ver, mas, acima de tudo, naquilo que as pessoas pudessem sentir, naquilo que estava no mundo da imaginação. O surrealismo foi um movimento artístico fundado na França, pelo poeta André Breton, na década de 1920. Então, assim, estudantes, como todos os outros movimentos artísticos, o surrealismo também surgiu na França, que foi o berço da arte, quando, em 1920,
O marco de início do surrealismo foi a publicação do Manifesto Surrealista, feito pelo poeta e psiquiatra francês André Breton, em 1924. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que o surrealismo tem a ver com a imaginação, tem a ver com o que está para além do real. Ele foi criado por um profissional da área da psiquiatria, um poeta e psiquiatra, um médico psiquiatra, que estudava a mente das pessoas. E aí, a partir desse momento que ele começou a estudar a mente das pessoas, ele viu que as pessoas tinham criações brilhantes que estavam para além daquilo que a sociedade mostrava. E aí, esse psiquiatra, o André, francês, né, em 1924, propôs um movimento artístico chamado surrealismo, né, no surrealista, e ele falou o quê? As criações também precisam vir da mente, da imaginação, e não somente do real, do belo. O que ele propunha? Propunha o automatismo, puramente físico, através do qual se pretendia expressar verbalmente por escrito ou de forma a verdadeira função do pensamento. E aí vocês devem pensar, né? Função do pensamento? Muito bem. E aí o que ele criou? Um grande manifesto. Por quê? Porque ele acreditava que ainda que se vivia no império da lógica, em que o racionalismo absoluto era a moda não permitindo mais do que relações estreitas à nossa experiência. Nessa época, pessoal, o que era valorizado era o que era racional. Então, o racionalismo absoluto é que comandava o mundo da arte. Mas ele acreditava que o que estava no mundo da imaginação, do surreal, também era belo e também podia ser considerado arte. E esse movimento, ele foi um movimento totalmente desprendido, totalmente despido de superstição e de quimera. Totalmente desprendido de tudo aquilo que era tido como correto, como certo, como algo anti-arte. Que estava nos nossos sonhos, também poderia ser o quê? Poderia se transformar em arte. Esse sonho foi alvo da crítica de Freud. Você já ouviu falar em Sigmund Freud? Mas antes dele, inadmissivelmente, nunca o sonho tinha recebido a atenção devida e merecida. O sonho é contínuo e possui traços de organização. Há uma necessidade de nos vermos no sonho para nos extravarmos aos sonhadores. Devemos conceder ao sonho o que recusamos, por vezes, à realidade. Envelhecemos, talvez, porque somos indiferentes à realidade. O espírito do sonhador é de satisfação com tudo que lhe acontece. Devemos acreditar no sonho e na realidade, tão contraditórios, aparentemente, como uma espécie de realidade dramática, dogmática, de surrealidade. Meninos, agora eu quero conversar com vocês a partir de tudo isso que eu falei. Esther. Oi, Esther. Oi, Cleide. Oi. Tudo bem, Esther? Quero falar com vocês agora. Qual de vocês aí, em algum momento, já teve um sonho bem diferente, bem esquisito, e que parou depois que acordou para pensar que aquele sonho não tinha nenhuma racionalidade de existir? Já aconteceu isso com vocês? Cleito, Esther? Isso é o que mais acontece, professora. Isso acontece? Você pode compartilhar conosco, Cleiton? Professor, não.
deixa quieto, mas isso é, mas acontece, isso aí é sonho, sei lá, né? Pesadelo, né? Muito bem. Então, nesse movimento, isso acontece com a gente várias vezes, né? Quando a gente acorda, a gente fica se perguntando: gente, eu sonhei uma besteira tão grande que sem nenhuma razão de um dia acontecer. Mas o que esse manifesto surrealista ele colocou no papel? Ele tentou colocar os sonhos das pessoas, o mundo da imaginação. Como ele era um médico psiquiatra, ele recebia muitos pacientes no seu consultório que relatavam coisas totalmente maravilhosas e que não poderiam, antes do surrealismo, ser considerada arte. A partir desse movimento que ele criou, a partir do momento que ele criou esse movimento surrealista de arte e de colocar no papel, através da pintura, através da literatura, da escrita, a imaginação dos pacientes, a imaginação de todo mundo que estava ali fazendo parte daquele mundo, ele começou a ver o quê? Que o surreal também poderia se tornar uma arte. E começou a fazer o Freud, Sigmund Freud, começou a fazer a interpretação dos sonhos e a colocar isso nas telas. De acordo com Freud, o homem deve libertar sua mente da lógica imposta pelos padrões comportamentais e morais estabelecidos pela sociedade e dar vazão aos sonhos e às informações do inconsciente. O pai da psicanálise não segue os valores sociais da burguesia, como, por exemplo, o status, a família e a pátria. Pessoal, todas as vezes que vocês ouviram alguém falar em família, status e pátria, vocês precisam ter em mente de vocês que esses são valores não da sociedade geral, mas sim valores da burguesia, da minoria, que fazem o quê? Que fazem a manobra e alienação de todos os outros. Então, Sigmund Freud falava que o mundo da arte também precisava romper com essas barreiras, deixar de ser considerado arte apenas a natureza perfeita, a mulher do corpo escultural, e ser tudo aquilo que estava no nosso real e no nosso subconsciente também pudesse ser colocado como no mundo da arte. Para ele, a arte deveria partir do irracional, pois a criatividade verdadeiramente livre provém das profundezas pouco conhecidas da psique, chamada por Freud de inconsciente. Além da vida, da cultura organizada, consciente, que caracteriza determinada civilização, Freud estudou uma outra vida mais livre e mais verdadeira, que também faz parte da civilização e não pode ser esquecida. A vida inconsciente dos sonhos, as imagens e sensações do sonho, no próprio sonho, não se apresentam menos reais ou importantes do que as imagens e sensações do passado. Então, ele acreditava, gente, firmemente que o nosso inconsciente, o nosso irracional, também traziam elementos e trazem elementos que precisavam ser valorizados nesse mundo da arte. E aonde a gente pode ver o surrealismo, né? A gente pode ver o surrealismo tanto nas artes plásticas, a gente pode ver o surrealismo na literatura, na escrita automática e, em geral, nas associações livres, automatismo, abordagem intelectual coletiva, colocação de objetos familiares em novos contextos. E aí, hoje nós vamos falar um pouquinho como que o surrealismo ele foi visto nas artes plásticas, né? Foi através da pintura que as ideias do surrealismo foram melhor expressadas, através da tela e das tintas. Dos artistas plásticos colocaram suas emoções, seu inconsciente e representavam um mundo concreto. Meninos, agora eu quero trazer bem para a realidade de vocês. Quem aí assiste a novela Império? Esther? Eu não assisto, não.
Quem já ouviu falar nessa novela Império? Ela está passando hoje na Rede Globo. Ah, eu já ouvi. Já, né? Na Rede novela Globo não Império, assisto nada de Globo, eu, graças a Deus. nada, né? Muito bem. Mas de vez em quando a gente precisa assistir até para a gente criticar, analisar. Na novela Império, tem um pintor artístico que ele é um paciente de saúde mental. E ele está preso e ele faz belas obras de arte do surrealismo. Por que ele faz isso? Porque ele traz todos os sonhos dele, tudo que ele imagina, para a obra de arte, para a arte plástica. E aí se acredita o quê? Para Freud, se acreditava que ao fazer isso, o artista estava da imaginação. Se acreditava que ao fazer isso, o artista estava realmente se libertando, colocando para fora aquilo que estava no mundo da sua imaginação. Né? O movimento artístico dividiu-se em duas correntes. Como que foi esse movimento artístico? Tá, professora? Mas como que criaram um movimento artístico que estava para além do real? Como que os outros artistas nesse mundo aí aceitaram tudo isso? Não foi fácil. Quebrar com aquilo que era tradicional, quebrar com aquilo que era que estava tido como obra de arte, né, na sociedade, e apresentar ali apresentar vários outros artistas, falando, inclusive no meio dos artistas, um médico psiquiatra, um psicanalista, falando do poder da mente, do poder de criação da mente. Né? A primeira foi, como teve duas correntes, a primeira, representada principalmente por Salvador Dalí, trabalha com a distorção e justa suas obras mais conhecidas desse estilo é a persistência do surrealismo. Os artistas da segunda corrente libertam a mente e dão vazão ao inconsciente, sem nenhum controle da razão. Então, os artistas não partiram de nada. Professor José Antônio? Oi, tá travando, professora. Sim. Está travando e a imagem também não está passando para os alunos. Não, tá passando. Não está mostrando na tela. Tá em tela cheia. A metodologia. Oi. Estudantes, estão vendo a tela cheia? Sim. Sim. O telefone... Não está tendo desencontro na tela. Vamos lá. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho dos O seu telefone está travando, professora. artistas desse movimento surrealista. Por exemplo, na minha tela aqui, diretor, está aparecendo já o Salvador Dalí. Na tela dos alunos está aparecendo aí a tela amarela. Deve ser a internet. Foi um dos principais. Foi o pintor surrealista cujas obras de arte são originais, bizarras e extremamente criativas. Suas pinturas tiveram forte conotação metafísica e sexuais. Por que isso? É considerado um dos mais criativos gênios
dos mais criativos gênios do movimento surrealista. Excêntrico, ostentava como marca pessoal um esquisito, né, bigode. Tinha uma personalidade muito extravagante e sem modéstia. Costumava dizer: sou um monstro da inteligência. Suas obras são uma combinação de imagens bizarras e oníricas, de extrema qualidade plástica. Então, Salvador Dalí foi um dos principais artistas que fizeram o quê? Valorizar o surrealismo. Ele teve no surrealismo o quê? O seu grande auge, tanto da sua carreira profissional, como da sustentabilização do movimento artístico. E aí, ele nasceu na cidade de Catalã, né, de Figueres, na Espanha, começou a pintar por volta dos 13 anos. E, na verdade, ele era um grande pintor nato, né? 5 anos depois, em 1922, Salvador Dalí mudou-se para Madrid, onde se ingressou na Academia de São Francisco e conheceu o poeta Frederico Garcia Lorca e o futuro cineasta Luiz Crucial. Vamos lá, pessoal, está tendo realmente alguma interferência nessa apresentação, diretor? É o seguinte, a minha tela estava passando geral. A sua tela não está passando para os professores, aliás, para os estudantes. No meu computador está passando normal aqui. Só no seu computador, mas online não está passando, tá, Esther? É do meu computador que está sendo apresentado, diretor. Tá, Agora não, não tudo está bem. passando mais, não. Pode continuar aí no seu. Eu parei aqui de compartilhar. Mas os meninos não estão vendo a tela. Mas não estava vendo antes, não. Só estava vendo quando eu compartilhei. Então eu Mas, posso sair daqui e o senhor volta a compartilhar da parte que eu estou. tenta compartilhar novamente. Também abusado. Mas qualquer coisa, a senhora pode continuar e aí depois joga em PDF os slides no grupo. Que, pra não... Isso, agora está passando direitinho. Agora eu coloquei tela cheia. Viu como deu certo? Vê se você vê aqui, ó, o descompasso. Lá tá lá, parada. Aí. Então, não, então só pede para ele. Eu pedi para ele abrir nesse lugar. Você está nessa tela aqui, é? Uhum. Você está em qual tela? Nessa tela lá. Nessa aqui? Eu pedi para abrir para eu... Não, acho que vai dar certo aqui. Meninos, Esther, Cleito, vamos lá. Oi. Então, a gente vamos, eu quero a participação de vocês. E aí nós temos aí na tela, né, uma das obras de Salvador Dalí, um dos principais artistas do surrealismo, aonde ele pegava tudo que já existia e fazia o quê? Fazia uma deformação da realidade. Não dá certo, não. Então, ele acreditava o quê? Nessas duas correntes, gente, vamos esquecer um pouquinho aí, vocês vão olhando aí na tela. Nessas duas correntes desse movimento artístico, nós tínhamos um grupo de artistas que trabalhava com a deformação da realidade, que pegava tudo aquilo que era real e transformava em coisas irreais
e nós tínhamos um outro grupo de artistas que trabalhava a partir do zero, a partir realmente do mundo da imaginação. E aí, não sei se vocês estão conseguindo ver, porque está tendo assim, um contrapasso. Nós temos aí nós estamos na tela aí algumas obras de Salvador Dalí. É isso? Infelizmente, parece que vocês não estão. Pessoal, aula do professor Ruberval. Muito obrigada pela presença de vocês. E espero que vocês convidem os outros estudantes para estarem conosco nas próximas aulas. A vida precisa continuar, apesar da pandemia. Nós precisamos continuar estudando, precisamos continuar adquirindo conhecimento e estamos firmes e fortes para ajudar todos vocês. Muito obrigada pela participação dos dois e convide os colegas de vocês para estarem novamente conosco. Obrigada. Boa noite. Boa Tchau. noite. Boa noite. Então, professor Roberval vai estar entrando agora, daqui a pouquinho. Enquanto isso, o professor já está ali, se organizando, estudantes, né? Muito interessante a aula da professora Francileura, embora tivéssemos algumas interferências, mas o principal a professora fez, né, que foi apontar o ponto de partida para vocês, né, estudantes, seguirem em frente, tá? Deixa eu tirar aqui que fica melhor, não é? Então, terceira série, vamos que vamos, sem esmorecer, o Enem está bem aí pertinho de vocês, e quanto mais temos colegas sem fazer as atividades, sem interesse, né, é concorrência, para vocês é lucro, não é? Então, vamos que vamos, terceirão, o professor já está preparado, quando tiver, a gente já vai abrir para ele. Pronto, boa noite. Pronto, meu querido. Com você, então. Um abraço, gente. Deixa eu ver, tudo ok aí com o áudio, com a imagem? Tudo ok. Tá certo. Gente, boa noite. Ontem nós falamos sobre a formação, né? Frase, oração e período. Deixa eu tentar me entender aqui com essa webcam. Só um pouquinho.
Ontem a gente falou muito sobre frase, oração e período, né? E eu pensei em fazer uma atividade, porque, assim, para a gente é muito solitária essa salinha aqui onde a gente fica organizando, falando com a máquina e sem muita interação, tá? Eu vou fazer uma pequena revisão sobre o que a gente falou ontem, sobre frase, oração, período, sobre de que forma a gente organiza essa estrutura da língua portuguesa, tá? Que ela é o primeiro passo para a gente conseguir pensar nos outros conteúdos que a gente vai trabalhar aqui na terceira série. Lembrando que a gente falou ontem principalmente sobre a estrutura, tá, da frase, a estrutura das palavras dentro da organização da nossa comunicação, da nossa fala, e de que maneira a gente vai precisar se organizar e pensar nessas informações. Tudo que a gente diz, tudo que a gente faz é para transmitir uma comunicação. A professora Francileura falava agora há pouco sobre a questão do surrealismo, que os autores, com as suas obras, eles queriam transmitir uma informação, eles queriam transmitir uma comunicação, era a visão deles sobre alguma coisa. Então, é tudo isso que a gente faz a todo momento. Quando a gente emite uma frase, qualquer que seja ela, a gente está querendo comunicar algo. A gente está querendo passar para outras pessoas alguma informação, que é, no caso, a comunicação. Então, ontem nós falávamos sobre frase. O que é uma frase? Eu preciso sempre lembrar de que tudo que eu vou dizer, tudo que eu vou fazer, eu tenho uma finalidade. A finalidade sobre a qual a gente está falando agora é a finalidade de conhecer essa estruturação. Frase é todo enunciado que tenha um sentido completo e ele é voltado para comunicar algo. E aí a gente lembra que a frase ela tem umas características. Quais são as características das frases? Sempre é iniciada por letra maiúscula, então nada de ficar... Quando a gente vai fazer um trabalho, vai apresentar um trabalho, ou vai escrever algo, uma mensagem, a gente precisa sempre buscar colocar a linguagem formal na nossa escrita, na nossa fala, principalmente quando a gente está fazendo atividades escolares, quando a gente está trabalhando, porque as pessoas estão sempre nos olhando. Imagine nós como professores, eu como professor de língua portuguesa, se eu não tiver cuidado com a minha comunicação, com a minha fala, eu vou ser um profissional desacreditado, né? Embora a gente nunca saiba tudo, mas a gente precisa ter esse cuidado com essa construção frasal, com essa forma que a gente vai construir a nossa comunicação. Então, eu preciso lembrar, toda frase precisa iniciar com uma letra maiúscula, certo? Então, letra maiúscula no início da frase e ela tem que terminar com um sinal de pontuação. Essa é a característica da frase, principalmente lembrando que, para ser considerada uma frase, ela precisa ter sentido completo. Ela precisa transmitir uma comunicação. Se eu digo bola, chutou, menino, casa, tem algum sentido isso? Eu tenho um amontoado de palavras, porém eu não tenho uma frase. Para ser uma frase, precisa ter uma estrutura correta e ela tem que ter sentido. Se ela não tem sentido, nós sabemos então que não é considerada uma frase, certo? Inicial maiúscula, ela tem que ser terminada por um sinal de pontuação, lembrando que tem que ser um ponto final, tem que ser uma exclamação, tem que ser uma interrogação. E além disso, quando a gente trabalhou ontem, a gente falou que toda frase precisa ter uma entonação. Se na minha entonação eu coloco um sinal, por exemplo, por que você não veio assistir a aula ontem? Eu tenho uma entonação para te mostrar que é uma pergunta. Eu não sei, vocês já tiveram, quando a gente está conversando, principalmente pelo celular, agora a gente tem isso, né? Tem os áudios, tem até o áudio acelerado aí para a gente fazer uma comunicação diferenciada. Mas quando a gente precisa escrever uma mensagem, às vezes você está no trabalho, às vezes você está com alguma pessoa que vai falar algo que você não quer que os outros saibam, a gente tende a escrever. Então, essa escrita da internet, ela acabou comprometendo algumas regras da própria língua, que é essa estruturação. Então, algumas palavras já não se escreve mais o que, coloca-se apenas a letra Q, já não se escreve você, coloca apenas V, C, e aí a gente já consegue entender a comunicação.
Mas lembrando que a linguagem culta, a forma escrita da língua é a linguagem culta e ela precisa ser feita de maneira correta, certo? Obedecendo aos padrões da língua. O padrão para a frase é letra inicial, maiúscula, pontuação no final e ela tem que ter um sentido. Se eu coloco uma entonação, pela entonação na minha fala, você vai saber se eu estou bravo, se eu estou calmo, se é uma pergunta, se é uma afirmação, porque a gente tem essas classificações da frase. A frase pode ser interrogativa, pode ser exclamativa. Do mesmo jeito, quando você tem uma expressão de dor, por exemplo, ai, então você tem essa entonação diferenciada. Então, a frase eu preciso lembrar da entonação, eu preciso lembrar da letra maiúscula no início dela e eu preciso lembrar da pontuação no final. Ontem nós também falamos que a frase ela pode ser formada por apenas uma palavra. Para que uma palavra seja frase, ela tem que iniciar com a letra maiúscula e ela tem que estabelecer uma comunicação. Quando você diz, por exemplo, se você diz bom dia, tá? Essa é apenas uma palavra, né? Que a gente tem aí um substantivo composto aí, mas a função dela é de cumprimento, é de saudação. Quando você diz apenas oi, tudo bem? Você não precisa escrever uma frase completa para entender que a pessoa está te cumprimentando, está te desejando um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, um bom final de semana. Então, a gente sempre precisa pensar nesses detalhes, que uma única palavra pode ter uma finalidade, ela pode transmitir a informação completa, e isso faz com que ela seja uma frase. A partir do momento em que, se eu digo apenas casa, é um substantivo apenas, mas, neste sentido, eu não tenho. Se eu te falar casa, você não vai entender uma mensagem completa. Portanto, se eu uso apenas a palavra casa, eu não tenho uma frase. Mas se eu digo silêncio, eu não preciso dizer outras palavras para que você entenda que eu quero que você pare de falar. Nesse sentido, eu sempre preciso pensar nesses detalhes, tá? Que são lá da parte da estruturação. Ok, Eduardo? Ok, Esther? Ok, Clayton? Está tudo certo por enquanto em relação a isso? Sim. Okay. Sim. Tá certo. Então não me deixe sozinho aqui, viu? Não me deixe falando sozinho, viu, gente? Então, aí a gente pensa, frase é isso, acabamos de falar de todos esses detalhes do que seja frase, e eu preciso pensar que a frase não necessariamente precisa ter um verbo, certo? Lembrando que o verbo pode vir a ser uma frase quando você diz saia, entre, vá, eles transmitem uma ideia completa e, por isso, sozinho, esse verbo pode ser uma frase. E aí eu tenho uma diferença. Quando a frase não apresenta verbo, eu tenho uma frase nominal, tá? Quando eu tenho uma frase e que esta frase apresenta um verbo, uma palavra que indica a ação, o estado, o fenômeno da natureza, aí eu tenho uma frase verbal. E essa frase verbal eu também vou chamar de oração. O que é oração? É todo enunciado com sentido completo que é composto por pelo menos um verbo. Se ele tem um verbo, eu já sei que é uma oração, tá? Lembrando, oração, todo enunciado com sentido completo e que apresenta um ou mais verbos ou uma locução verbal. E aí eu acho que ontem a gente acabou falando da questão do que é uma locução verbal. Quando eu tenho dois verbos juntos, nós chamamos isso de locução verbal. Por exemplo, e aí eu vou dizer de uma coisa que a gente ouve por aí, mas que não está correto. Quando dizem assim, eu vou estar enviando o trabalho para vocês amanhã. Eu não tenho necessidade de juntar esse tanto de verbo para dizer eu enviarei o trabalho amanhã. Mas locução verbal é quando você diz assim, eu estou trabalhando muito. Estou é verbo, trabalhando é verbo. Então, dois verbos juntos, eu chamo a isso de locução verbal. Sendo que o primeiro verbo
é apenas um verbo auxiliar e o segundo é o verbo principal. Mais na frente, a gente vai relembrar esses detalhes que vocês trabalharam com verbos lá na segunda série, certo? Mas aqui é só para vocês entenderem que uma locução verbal é quando eu tenho dois verbos juntos. Então, o primeiro vai apenas marcar se é, por exemplo, eu digo, eu estou trabalhando, eu estava trabalhando, eu estarei trabalhando. Então, o verbo auxiliar é para marcar o tempo, presente, passado ou futuro, certo? Lembrando, dois verbos juntos nós chamamos de locução verbal. E aí eu vou lembrar, professor, quando eu tiver uma locução verbal, eu vou contar como duas orações ou uma só? Eu vou contar como apenas uma oração, tá bom? Porque o verbo auxiliar ali, a função dele não está sendo de indicar ação, ela está ali apenas para marcar o tempo, certo? Se é presente, se é passado ou se é futuro. Aí a oração, eu sei que é toda informação com sentido completo, que se forma em torno de um ou mais verbos ou de uma locução verbal. Quando nós temos essa oração, aí nós temos também, aparece para a gente o que a gente chama de período. O que é o período? O período é o enunciado que é composto por um ou mais verbos. E aí lembra que eu disse para vocês, em língua portuguesa, quando eu tenho um período simples, ou um substantivo simples, ou um sujeito simples, o que vocês me dizem? Cleiton, Eduardo, Esther, ontem a gente falou sobre isso. Quando em língua portuguesa a gente fala sobre a classificação de simples, o que eu vou saber que ele está se referindo? Me diga, Esther, Cleiton, Eduardo. Como é que eu sei que o substantivo é simples, que o sujeito é simples, que o período é simples? Me digam aí. Uai, tipo assim, acho que não é quando não é composto, né? Só com só uma palavra. Exatamente, Cleiton, é isso. Toda vez que vier a classificação de simples, eu vou saber que ele é formado por apenas uma palavra. Aí eu vou lembrar. O período, ele é formado em torno do verbo. Então, eu vou saber que o verbo é formado por apenas uma palavra. Ou seja, o período simples é quando ele tem apenas um verbo. Se ele tiver mais de um verbo, aí o período vai ser composto, tá certo? Por dois ou mais verbos. Aí, quando você diz, por exemplo, a menina chegou em casa, abriu a porta e entrou. Quantos verbos aparecem aí? Cleiton, Esther, Eduardo. Me digam. A menina abriu a porta, entrou e deitou-se, por exemplo. Quantos verbos eu tenho? 3. 3. Então, esse período é simples ou é composto? Composto. Composto porque ele é formado por mais de um verbo, tá? E aí é isso que sintetiza essa questão do período. Nós temos dois tipos de período. O simples, quando é formado por apenas um verbo, tem apenas uma oração, e o composto, quando ele é formado por dois ou mais verbos, tá? Então, período simples e período composto. Então, falando sobre frase, né, que é todo enunciado com sentido completo, que é começado por letra maiúscula, é terminado por um sinal de pontuação, e tem uma entonação, eu tenho a frase. E a diferença entre frase e oração? Alguém sabe? Dizer aí qual a diferença entre frase e oração? Esther, Eduardo, Cleiton. Hein, meu povo? Qual a diferença entre frase e oração? Vai, Cleiton. Tipo assim, a oração que tem que ter o verbo, né? Certo. Uhum. E a frase, não necessariamente ela tem verbo. Ela pode ter um verbo, mas ela não necessariamente vai ter. Concorda, Esther, Eduardo? Eita, mas a Esther não concorda, né? Eu já ia dizer que vocês estavam meio com vergonha. Eduardo, você concorda com isso? Eita, nós. Então, nós temos essas ideias de frase, oração e período. Eu preciso lembrar que a frase, quando ela não tem verbo, eu chamo de frase nominal.
Quando ela tem verbo, eu chamo de oração. Alguns autores colocam como frase verbal, tá? E aí eu já vou saber que a frase verbal, ela forma um período, e esse período pode ter um ou mais verbos, ou seja, uma ou mais orações, e nesse sentido, quando ele tem mais de uma oração, ele é um período composto. Eu trouxe para vocês, gente, deixa eu ver aqui. Vou fazer a apresentação direitinho, se vai dar certo. Eu trouxe uma atividade exatamente, consegue ver aí, atividade sobre frase, oração e período, aparece para vocês? Sim ou não, meu povo? Sim, está aparecendo. Ah, tá bom, obrigado pela informação. E aí, o que eu preciso, o que eu quero com essa atividade? Eu quero exatamente, depois eu vou jogar essa atividade lá no Google Form, né, para vocês verem, para vocês fazerem, para os outros colegas também, mas eu gostaria de a gente fazer um exercício aqui, até mesmo para que não só eu fale, mas que vocês também possam falar para a gente apenas olhar e dizer. Aí diz que leia os enunciados abaixo e classifique quem é frase, oração ou período. E aí, eu gostaria de chamar, né, vamos aí por uma questão de cavalheirismo, Esther, a letra A, que medo? É uma frase, é uma oração, é um período? E aí? O que você acha, Esther? Que medo? Esther? Oi. Me ajude aí. O que você acha? Que medo? É uma frase, é oração, é um período? Se período, eu vou saber se ele é um período simples, se ele é um período composto. E aí, o que você acha? Aí eu tenho que lembrar. O que é frase? Qual é a característica de frase? Qual é a característica de oração? Qual é a característica de período? Tá? Quando ele tem várias orações. E aí? Isso é uma frase, isso é uma oração, é um período simples, é um período composto, a letra A. Hã? Eduardo? A Estela quer falar, Eduardo. A letra A, o que você acha? Hã? Gente, vamos participar? Cleiton, o que você acha? É uma frase. Por que é uma frase? Como é que você sabe que ela é uma frase, Cleiton? O que você observou para reconhecer como uma frase? Então, ela... Tipo assim, ela tá... Dá para esclarecer o que tá... que indica, né? Que medo. Ela tem uma comunicação, ela tem sentido completo, ela tem um sentido, o que mais? Que ela começa com letra maiúscula, que termina com ponto. Terminou com ponto, muito bem. Então, essa é a caracterização de uma frase. Eu poderia dizer que é também uma oração? Essa frase aí, a letra A? Para ser oração, ela precisaria do quê, minha gente? Para ser oração, ela precisaria de um verbo. Tem verbo aí? Quando você diz que medo, não tem verbo. Se não tem verbo, ela não poderia ser uma oração. Vamos lá, Eduardo Esther, ele chutou a porta. O que vocês acham? É frase? É oração? É período simples? É período composto? Hã? Gente, a atividade é exatamente para que a gente possa fazer essa participação, que a gente possa fazer a interação. E fica muito complicado quando é algo assim, que vocês só precisam olhar ali e chutar. Essa questão do errar, do acertar, essa é a hora que a gente tem para errar e acertar. Porque depois, quando chega lá no vestibular, quando chega no Enem da vida, vai dizer, eu não vi isso, eu não aprendi sobre isso. Então, esse é o momento para a gente exercitar, para a gente responder, para a gente... Esse é o momento para você trocar informação, tirar dúvida. Dizer, olha, eu acho que é por isso, eu acho que é por aquilo. Então,
tem as coisas que a gente precisa dizer. Alguém quer analisar essa frase, ele chutou a porta, para saber se ela é frase, oração ou período? Então, é uma frase e também é uma oração, porque tem verbo, é uma. Ô, gente, consegue me ouvir? Oi, agora sim. Só está reiniciando aqui porque desligou aqui a bateria, eu tinha ligado ali na tomada e ele acabou finalizando. Mas conclua aí o que você estava dizendo, Cleito, o que você estava explicando sobre aquela frase. Então, ela contém verbo, né? Aham, Então, ela pode ser uma frase, porque tem sentido direto. Então, é certo. uma frase é, verbal, coisa assim, né? Certo? Ela é uma frase verbal. Quando eu penso em frase verbal, eu sei que eu estou falando sobre oração, porque ela tem um verbo. E aí, eu poderia pensar, é também um período, porque toda oração é um período. E aí, eu só preciso saber se esse período é simples ou se esse período é composto. Período simples. Ele é um período simples, por quê? Porque ele só tem uma oração. Ele tem apenas um verbo, tá? É. Deixa eu ver se consigo voltar aqui. Deixa eu tentar. Só um minutinho, gente. Hoje o diretor mata a gente com essa tecnologia, né? Só entrar outra vez aqui na reunião. Só um minutinho, por favor. Ele
Professor, acredito que o áudio está desligado, professor. Oi, gente, vocês conseguem me ouvir agora? Tranquilo. Tá, pronto. Agora sim. É porque no computador desligou e aí agora o áudio não está disponível, né? E nem a imagem. Então vamos continuar por aqui. Mas se vocês conseguem, eu estou vendo aí que vocês conseguem visualizar a frase. Quando diz ele chutou a porta, como o Clayton respondeu, ela é uma frase verbal, ou seja, ela é uma oração, ela tem apenas um verbo, portanto, eu vou dizer que ela é um período simples ou composto. Meu povo? É um período simples. E olha a letra C aí. Coitadinho do garoto que perdeu a mãe e foi expulso da escola. E aí? Quantos verbos a gente tem? Hein, gente? Quantos verbos? Perdeu é verbo. Foi expulso da escola, né? E aí tem um U aí, mas foi expulso da escola. Aí tem dois verbos juntos. Se tem dois verbos, eu vou dizer que é uma locução verbal. Então, eu tenho um período composto. Perdeu e foi expulso. Porque foi expulso é uma locução. Ela só conta como um verbo. Então, perdeu e foi expulso, dois verbos. Então, eu tenho um período composto. O povo odeia os governantes corruptos. Quantos verbos aparecem aí? Apenas um. Então, trata-se de uma oração e é um período. Que tipo de período que é? Simples. Período simples. Transmitirei o recado à sua namorada porque gosto de você. Quantos verbos? 2. Quais? Transmitirei e gosto, não é isso? Gosto. Então, se eu tenho dois verbos, eu tenho uma oração, ou seja, eu tenho um período que é composto, tá? Coragem, companheiro. É uma frase, é uma oração? E aí? É uma oração. E Aliás, aí? uma frase. Por que é frase, Cleiton? Então, é porque tem um sentido direto, né? Tem o sentido Esclarece. completo. Aham, e o que mais? E eu não estou vendo, mas eu acho que começa com letra maiúscula, termina com ponto, né? E ela não tem verbo também, né? Exatamente, ela começa com letra maiúscula, tem um ponto no final, ela não tem verbo e ela emite uma comunicação. Quando você diz coragem, companheiro, vamos adiante, vamos, Esther, vamos, Eduardo, participem, né? Então, quando você tem esse coragem, companheiro, você não tem verbo, mas você transmitiu a informação completa, então eu tenho aí uma frase. Ela preenche todos os requisitos, né, de frase. Alger, que voz estranha. Tem verbo? Sim ou não? Esté, Eduardo? Tem verbo? Que voz estranha? Não tem verbo. Se eu não tenho verbo, mas faz sentido eu dizer que voz estranha? Tem um sentido completo. Você consegue entender. Se você consegue entender e ela tem um sentido, ou ela é frase ou ela é oração. Eu estou olhando e vejo que não tem verbo. Se não tem verbo, não pode ser uma oração. Tá? A lanterna produzia boa claridade, mas, mesmo assim, não achei o que procurava. Produzia, achei, procurava. Eu tenho aí três verbos. Eu tenho, então, uma frase. É uma frase? Sim, é uma frase e aí também é uma oração. Exatamente, é frase e oração. E essa oração, ela é composta por três verbos. Se são três verbos, eu tenho um período composto, tá? Porque ele é formado por três verbos. E essa outra aí, a letra I,
Luizinho, não apresenta verbo, começa com letra maiúscula, termina com um ponto, tem uma entonação. Então, eu tenho aí o quê? Uma frase ou uma oração? Uma frase. Uma frase, Cleiton. As risadas não eram normais. Tem verbo? As risadas não eram normais. Tem verbo? Não tem verbo. Não? Me diga aí, cadê a Esté e o Eduardo? Estão tão caladinhos aí, hein? Olha aí, as risadas não eram. Esse eram é do verbo ser. E aí é um verbo sim, é uma flexão do verbo ser. Aí eu tenho, as risadas não eram normais, eu tenho um verbo, portanto eu tenho um período, uma oração, e o período que tem apenas uma oração é considerado como período simples. Que alívio, meu Deus! Começou com letra maiúscula, tem entonação, termina com uma pontuação. Aí eu tenho uma frase ou uma oração? Uma frase. Eu tenho uma frase, porque não apareceu o verbo, certo? Então, eu tenho aí uma frase, tá? Mano, que golaço! Tem verbo? Não. Não tem verbo. Portanto, toda vez que não aparecer um verbo, eu tenho apenas uma frase, tá? E lembrando assim, professor, mas toda vez que a oração pode ter frase, sim, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Porque toda oração ela tem verbo, ela tem sentido completo, ela também tem entonação. A frase ela só tem entonação, ela pode ter apenas entonação, sentido completo, começar com letra maiúscula, terminar com a pontuação, mas não necessariamente ela vai ter verbo. E aí, por isso, é que nem toda frase é oração, mas toda oração é uma frase, tá? Vocês assistiram à transmissão do jogo pela TV. Eu tenho aí, assistiram, tá certo? É verbo, e aí eu tenho uma oração, porque apareceu apenas um verbo, eu tenho um período, então, e esse período com apenas um verbo é considerado como sendo um período simples. Simples. Letra N. Em vez de nadar, preferiram jogar bola. Eu tenho nadar, preferiram jogar, tá? E aí eu vou lembrar que dois verbos juntos, um deles é apenas para marcar se é presente, se é passado, se é futuro, é para marcar se é singular, se é plural. Então aí eu tenho dois verbos, preferiram jogar. Toda vez que aparecerem dois verbos juntos, imediatamente juntos, tá? Aí eu tenho uma locução verbal, eu só vou contar, da locução, só vou contar um. Então, se eu perguntasse para vocês, quantas orações tem nessa frase? Em vez de nadar, preferiram jogar bola. Tem apenas duas orações. Aí vocês poderiam dizer, professor, mas eu estou vendo três verbos. Porém, desses dois, um é locução, né? Então, só vou contar como um. Porque esse preferiram está aí apenas para marcar que é uma ação no passado. Tá? Eles preferiram, e eu sei que é mais de uma pessoa porque está preferiram e não preferiu, certo? Aí eu tenho um período composto. Mas se eu perguntasse para vocês, quantas orações tem nessa frase? Apenas duas, tá bom? O futebol, povo, paixão pelo tem brasileiro. Faz sentido essa frase? Não. Ela está fora de ordem, ela está fora de qualquer contexto que possa transmitir. O meu cérebro até me diz que o correto dessa frase seria o futebol, o povo brasileiro tem paixão pelo futebol, mas eu não tenho que organizar a frase na minha cabeça, ela precisa estar organizada no texto. Se, da forma com a qual ela está escrita, não me parece coerente, não me parece tranquila, então eu sei que isso não é frase, não é oração, tá? Então não é período. É apenas um amontoado de palavras sem nenhuma significação. Correram para a garagem e entraram no carro. Correram e entraram. Eu tenho um período, duas orações, um período composto,
tá? O sobre verde era gramado céu. Faz sentido, gente? Não faz sentido, está Faz sentido. desordenado. E aí eu tenho que lembrar, eu não tenho que me esforçar para criar a organização. Eu preciso saber se do jeito que a frase está posta, ela faz algum sentido. Se não faz sentido, ela não pode ser considerada como frase. Ela tem que ser considerada apenas como um conjunto de palavras que não faz nenhum sentido, não transmite nenhuma mensagem. Tá? Clara passeava com as crianças no jardim. Passeava é um verbo, então eu tenho um período simples, tá? Mão Luizinho, trêmula. Faz sentido? Não. Não faz sentido, não tem verbo, não tem sentido, ela não pode ser nem frase nem oração. Fui, vim e venci. E aí? Sim, é uma Tem frase. sentido? Hã? Fui, vim. E venci. Eu tenho aí 3 verbos, eu tenho, então, 3 orações, e eu tenho aí que tipo de período? Período composto. Composto. Sois anjos que me tenta e não me guarda. E aí? Tenta, guarda. 2 verbos. E aí tem o sois, né? Então, eu tenho 3 verbos, porque sois é uma das formas, né, do verbo ser, uma das conjugações. Vós, que é uma pessoa que a gente não utiliza muito no nosso dia a dia, e aí a gente não utiliza da forma correta. Então, vós sois, vós pedis. Então, são verbos que, assim, são pessoas que exigem uma conjugação especial. Mas esse sois aí é de vós, sois anjo, que me tenta e não me guarda. Eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações, eu tenho um período composto. Diga logo se vai poder sair hoje. Vai poder. O que é isso? 2 verbos ligados. Locução. É uma locução. Eu conto como quantas orações? Uma. Apenas uma. Então, diga, vai poder sair hoje. Eu tenho aí 3 orações. Diga, poder e sair, certo? Então, aí a gente vai sempre pensando no período composto, tá? O outro era um texto, né, para ser lido, mas eu deixo para quando vocês forem fazer, que eu vou disponibilizar no Google Forms lá, tá? E aí ele pergunta, o texto é formado apenas por palavras, comeu, é uma canção do Caetano Veloso, ela comeu meu coração, trincou, mordeu, mastigou, engoliu, comeu. O meu, ela comeu meu coração, mascou, moeu, triturou, deglutiu, comeu o meu. E aí a letra da música segue. E aí ele está perguntando, de que forma é estruturado esse texto? Em forma de poesia, tá? Como a gente não trabalhou ainda os gêneros textuais, mas é só para vocês pensarem que isso é uma forma de poesia, não necessariamente ela tem que ter rima, ela tem que ter sido feita com várias palavras, mas ele fez um emaranhado de verbos aí para transmitir alguma informação. E aí está perguntando de que forma o texto é estruturado, tá? Sobre o que trata o texto, e aí a gente pode entender como uma paixão não correspondida, porque olha o que aconteceu com ele. Ele fala, ela comeu meu coração, trincou, mordeu, mastigou, engoliu, tá? Ela o fez sofrer, em outras palavras. E aí, diz assim, as palavras que compõem o texto estão no seu sentido real ou no sentido figurado? E por quê? Aí é quando você diz, se o cara diz que ela comeu o coração, isso é literal ou isso é sentido figurado? Lembrando que quando a gente fala sobre o sentido figurado, é aquilo que a gente usa as palavras com outra função. A gente usa a palavra com outro sentido, tá? Então, sentido apenas figurado, certo? Não é o sentido real. E aí, ele pergunta ainda, por que ele fez isso, né? É no sentido figurado, porque se ele estivesse colocando as palavras no seu sentido real, teria problemas aí, né? Alguém que comeu o coração do outro, que, quebrou, triturou, tá?
E aí diz assim, quantos e quais são os verbos que aparecem no texto? Quando vocês forem fazer essa atividade, dá para vocês contarem a quantidade de verbos, e aí vocês vão saber, a quantidade de verbos é a quantidade de orações que tem nesse texto, tá? O outro pede para vocês, a letra 3 aí, pede para vocês lerem os enunciados e colocar nos parênteses. F para frase, O para oração e P para período, tá? Lembrando que frase, qual é a característica de frase, qual é a característica de oração, e aí a gente tem também a ideia dos períodos, tá? Os períodos quando eles se juntam, né, várias orações aí, ou apenas uma para dizer que é um período simples. Então, toda oração, ela vai ser um período, só que esse período vai ser ou simples ou composto, tá? O último aí, ele pede para você examinar o texto e faça o que se pede. Então, tem o textinho e ele pergunta, qual é a lição que se tira dessa história? Né? Pergunta quantas orações há no período em destaque. E aí ele traz aí em vermelho, né, o destaque aí, mas está entre aspas para vocês quando estiver lá no Google Forms. Quantas orações há no período tal? E aí vocês vão fazer isso lembrando desses detalhes. Tá? Frase, eu vou pensar, precisa começar com letra maiúscula, ela tem que terminar com a pontuação, ela tem que ter sentido completo, ela tem que ter entonação. Oração é toda informação que se organiza em torno de um ou mais verbos. A quantidade de verbos é a quantidade de orações. E nisso eu tenho o período. O que é o período? É o conjunto de informações que estão ali ao redor de um ou mais verbos, e aí esse período, tendo apenas um verbo, ele é um período simples, tendo mais de um verbo, ele é um período composto. Lembrando também que tem a situação de te perguntar se é uma frase nominal, se é uma frase verbal. Então, são as situações que a gente vai ter que responder. Gente, então é isso. Eu vou disponibilizar amanhã cedo, tá? No Forms aí, eu ponho no grupo para que vocês possam fazer. Permanecendo alguma dúvida, vocês podem chamar no WhatsApp, lá no privado, ou no e-mail que tem aí posto, é prof.rubervalrs@gmail.com, tá? E ele também está lá no roteiro de estudo de vocês, tá certo? Algum comentário, alguma coisa? Algum questionamento? Não? Tá certo, Não. então, gente. Por hoje é só. Então, se tiverem alguma dúvida para realizarem as tarefas, tá? Fiquem à vontade para me procurar, tá? Me chamar no privado aí ou por e-mail, tá bom? Uma boa noite, um bom descanso para vocês. Continuem se cuidando, tá? Quando estiverem em locais com mais gente, né? Com mais pessoas que não sejam da sua casa, do seu convívio direto, usando sempre a máscara. E, professor, tá? Oi, diga, João. Tem algum lugar que eu posso pesquisar para me informar mais desse assunto aqui? Tem. Quando você jogar no Google, né? Você pode jogar no Google, porque eu não sei se você tem acesso a gramáticas, a livros, mas quando você jogar, você vai buscar frase, oração e período. Você vai ter muitos vídeos, tem uns vídeos bacanas. Eu vou até ver, qualquer coisa eu ponho um link lá no grupo, que tem uns videozinhos que sintetizam essa informação. Essa aula está sendo gravada, ela vai ficar disponível também no YouTube da escola, tá bom? Que vocês podem encontrar lá, mas no Google também, jogando frase, oração e período, vocês vão encontrar muitas informações a respeito, tá bom? Mas fiquem à vontade também para tirar alguma dúvida ou questionar se precisam, viu, Eduardo? Tá. Também. Tá bom? Uhum. Então, gente, é isso por hoje. Muito obrigado, boa noite e se cuidem, viu?